Fala pessoal! Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre a análise intermercados. E o que é isso? Eh, Quando a gente analisa um ou mais ativos simultaneamente e a gente consegue eventualmente chegar a conclusões a respeito de determinada movimentação de preço em um ativo baseado em outro, tá? Tudo isso através de gráficos, tá? Análise de intermercados é uma abordagem poderosa e que revela complexas relações de diferentes mercados, e isso, obviamente, em nível global. Em sua essência, a análise de intermercados revela a causa e o efeito por trás da movimentação do dinheiro em diversos setores e ativos, né? Como, por exemplo, a relação entre o mercado de ações, bem como os diversos setores que compõem o índice Ibovespa, por exemplo, e o dólar, que é a moeda mais forte e que eventualmente é a porta de entrada e saída dos recursos aqui do Brasil. Bom, para medir essa relação entre dois ativos, por exemplo, é utilizado o coeficiente de correlação, que é uma medida estatística e varia entre mais um e menos um. Tá? Este índice, esse fator, mede a força e a direção das relações entre os mercados. Tá? Enquanto uma correlação positiva indica movimentos para o mesmo lado do mercado, né? Então, quando, por exemplo, dois ativos têm uma correlação de mais um, uma correlação perfeita, né? Eles andam basicamente uh, lado a lado, né? Então, simultaneamente, quando um sobe, o outro sobe na mesma proporção. Tá? Agora, diferentemente disso, quando os ativos eles têm uma correlação negativa, ou seja, quanto mais próximo de menos um, mais negativa a correlação, né? Lembrando que, que o coeficiente de correlação oscila entre mais um e menos um. Então, quanto mais perto de menos um, quanto mais um ativo sobe, mais o outro cai. Né? Então, essa é a relação. Uh, Esse é o índice que mede a força, né? Então, quanto mais perto de menos um e mais perto de menos um, mais forte essa relação entre os ativos, né? Seja ela positiva ou negativa, certo? Qualquer número, seja positivo ou negativo, acima de 0,5 ou abaixo de menos 0,5, né? São considerados números fortes, é uma relação importante entre os ativos, tá? Então, sempre fica de olho em correlações positivas de mais 0,5, né, de mais 0,5 até mais 1 e de menos 0,5 até menos 1. Portanto, esse é um nível de correlação que é importante, que passa a ser significativo na mudança, na análise de preços, tá, entre os dois ativos. Bom, vamos aqui para um exemplo prático. O que a gente vê na tela agora é o gráfico do Ibovespa, só que esse gráfico está em dólar, tá? Dolarizado. Então a gente vê um gráfico semanal onde cada barrinha dessa aqui representa uma semana de negociação e a gente vê um histórico de preço desde março de 2017, tá? Então esse é o período que está sendo analisado. Eu vou adicionar no gráfico agora um gráfico de linha que é o gráfico do dólar. Tá? Então a gente tem na tela agora, né? Numa comparação percentual a partir de março de 2017, a gente tem o dólar, que é uma linha azul, e o Ibovespa, que é o gráfico de candlesticks. Tá? A gente nota a correlação negativa entre os ativos. E como a gente consegue perceber isso? Vamos notar que quando o dólar sobe, a bolsa cai. Né? Quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, eles se movem em direções opostas na maior parte do tempo. Tá? Algumas das vezes, por exemplo, a correlação ela é dinâmica. Né? Então, não necessariamente uma correlação que algum tempo atrás, por exemplo, era de uma magnitude de menos 0,7, ela continua como 0,7 por todo o histórico de tempo, por todo o histórico do preço, tá? Então essa relação ela é dinâmica e obviamente depende de outros fatores, né? Como por exemplo, entrada, saída de recursos, alocação de recursos por parte dos investidores na bolsa, mas enfim, fato é que uma vez detectada essa correlação negativa, a gente, nesse caso, né, a gente consegue identificar picos e topos em diversas ocasiões. Então, quando o dólar cai, o índice sobe. Isso basicamente é o que a gente está olhando em toda a série histórica, né?
A gente vê um recente pico. E o que isso quer dizer na prática, né? Como a gente entende essa movimentação de preço? Vamos pensar da seguinte maneira: quando um investidor estrangeiro, por exemplo, ele precisa trazer dinheiro para o Brasil para comprar ações brasileiras, ele precisa transformar esse dinheiro em real, né? Isso, obviamente, causa um fluxo negativo de dólar no país, ou seja, existe uma oferta de dólar maior e a cotação do dólar obviamente cai, né? Quando esses recursos são utilizados para comprar ações, esse é o movimento basicamente que a gente observa no gráfico, tá? Então, diferentemente de picos e topos, a gente também observa o movimento contrário, né, de saída de recursos. Então, quando a bolsa cai por conta de saída de recursos, tende a haver uma alta no dólar. Por quê? Investidores que liquidam suas posições em ações brasileiras precisam remeter esse dinheiro, reenviar esse dinheiro para os seus países de origem, comprando a moeda americana, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente avalia uma correlação negativa entre os dois ativos, como exemplo que estamos usando aqui nesse caso. Tá? Eu vou adicionar mais um caso que é importante a gente observar, que é a ETF do S&P 500 nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Porque a gente nota em diversos pontos no gráfico, a gente vai perceber, onde, por exemplo, a gente tem a queda no índice Ibovespa, com a alta no dólar e a alta no S&P. O que a gente pode inferir num caso como esse? Que dinheiro estava sendo retirado como eu vou usar de forma genérica, mas de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, né? Então o dinheiro saiu da bolsa brasileira, os investidores compraram dólar e migraram para a bolsa americana. Tá? Então dessa forma a gente pode chegar a algumas conclusões a respeito desse fluxo de dinheiro global, né? Diferentemente desse primeiro caso que a gente viu aqui no retângulo da esquerda, no segundo caso, o que a gente observa é um cenário de aversão a risco global. Em que cenário isso aconteceu? Bom, foi em 2020, em março de 2020, no auge da pandemia do Covid-19. Então a gente nota que a saída do recurso aqui do Brasil, né, com a consequente queda na bolsa, também ocasionou uma queda no S&P. O que isso quer dizer? Que todo o dinheiro que saiu aqui da Bolsa Brasileira não foi alocado no S&P, não foi alocado em ativos de risco, como ações, por exemplo. Né? Então, muito provavelmente, se a gente colocar o gráfico de outros ativos, né, que são refúgio de investidores em ocasiões de aumento de risco global, como a crise do Covid-19, por exemplo, nós vamos encontrar essa relação do dinheiro que sai da bolsa e vai para outros ativos, como por exemplo títulos da dívida americana, por exemplo, né, que são os bonds, tá? Então é sempre uma questão de alocação de recursos, de alocação de fluxo, o fluxo global de dinheiro. Tá? Então o dinheiro sai de um lugar e vai para outro, né? E para que haja essa conversa, essa migração de recursos de uma economia para outra, isso obviamente gera impacto nas taxas de câmbio. Exemplo número 3 aqui na tela, o que a gente observa é uma queda do Ibovespa, né, com consequente aumento na cotação do dólar e um aumento no S&P. Então, inferimos a mesma coisa que o cenário número 1. Né? Então, os players, nessa ocasião, reduziram a exposição em países emergentes, ou o Brasil especificamente, no caso. Então, esses recursos eles saíram, como é possível a gente observar no gráfico de dólar, e esses recursos foram alocados em países, em economias não emergentes, mas já desenvolvidas, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem a valorização do S&P, aqui nesse caso, no terceiro caso aqui do exemplo. Tá? Eu vou apresentar mais um caso para vocês, que é mais recente, inclusive. Caso número 4, o que a gente observa é o seguinte: valorização do Ibovespa nas últimas semanas, com consequente queda na taxa de câmbio. O que isso quer dizer? Apetite global, né? E a gente está olhando economias emergentes, como o Brasil, mas também aumento no S&P. Ou seja, é um aumento global por apetite de risco por parte dos investidores. Né? Então, dinheiro foi alocado tanto em bolsas de países emergentes, como em bolsas de países desenvolvidos, como nos Estados Unidos. Então, a gente observa a valorização do real frente ao dólar, né? Ou seja, a queda do dólar, com
valorização da bolsa, ou seja, esse dinheiro foi alocado em equities aqui no Brasil, mas também está sendo alocado em empresas de países desenvolvidos, tá? Então, a gente nota que existe uma sinergia, né, entre apetite de risco, tanto em países emergentes, como o Brasil, como em países de economia desenvolvida, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Esse que tá esses gráficos que estão na minha tela, a gente está fazendo simplesmente a comparação entre dois países, né? Mas vamos imaginar que essa relação ela é global, então funciona tudo ao mesmo tempo, né? Todos os países, principalmente que têm a economia aberta, e principalmente liquidez nas bolsas, vamos classificar como países que estão aptos a receber investimento estrangeiro. Esse fluxo de dinheiro acontece diariamente, a todo momento. Tá? A gente está olhando aqui um gráfico semanal, que é um gráfico de mais longo prazo, mas a gente, pelas propriedades fractais dos mercados, a gente pode sim fazer essa análise em fractais menores de tempo, como o gráfico intraday, por exemplo, como de 30, 60, 120 minutos, certo? O raciocínio vai ser sempre o mesmo. Atualmente existe uma integração global no que diz respeito aos mercados financeiros como um todo, né? Os avanços em telecomunicações, vamos pensar que atualmente, com o advento da internet, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive, conectou todas as bolsas. Então, o que acontece, por exemplo, vamos a um exemplo do outro lado do mundo. Então, uma eventual mudança na taxa de juros no Japão, por exemplo, é quase que instantaneamente refletida em todas as classes de ativos globalmente. Isso porque tudo é interconectado, né? Existem diversos algoritmos de negociação que entendem eventualmente essas relações estatísticas, e são relações complexas, inclusive estatísticas, e tomam decisões nas diversas classes de ativos. E quando eu digo diversas classes de ativos, englobam bonds, que são títulos da dívida, não só dos Estados Unidos, do Brasil, como de todos os países, né? Ou seja, taxa de juros, moedas, equities, commodities, todos os mercados eventualmente sofrem alguma consequência em virtude de uma alteração em algum fator importante, né, no modelo de risco, tá? No modelo nesse jogo, nesse quebra-cabeças global. Então, uma peça que é alterada lá no Japão, por exemplo, ela causa reflexos de forma global. Portanto, quando a gente fala em diversificação e o comportamento do mercado, especialistas, né, e eu digo especialistas dos mercados financeiros, gestores, analistas, enfim, frequentemente sugerem que mercados internacionais para diversificar os portfólios. No entanto, a história, como nos casos das crises mais recentes, né, mostram que as correlações de ativos em declínios, principalmente nas épocas de crise, como a crise do subprime em 2008 e na crise do Covid-19 em 2020, ativos que anteriormente eram não correlacionados, né? Vamos falar especificamente de setores de ações, por exemplo. Setores não correlacionados, eles se tornam altamente correlacionados num cenário de crise, tá? É nessas ocasiões que, quando a gente fala em diversificação exclusivamente com uma classe de ativos, exclusivamente numa carteira de ações, por exemplo, então a correlação tende a não, a diversificação tende a não funcionar em cenários de crise se você atua só com uma classe de ativos, como por exemplo uma carteira de ações, tá? Porque todos os ativos tendem a se tornar positivamente correlacionados, ou seja, todas as ações caem, certo? Falando um pouquinho de teoria, segundo o economista americano Harry Markowitz, ganhador do Prêmio Nobel, inclusive pela teoria de portfólio moderna, a verdadeira diversificação envolve classes de ativos diferentes, com baixa ou negativa correlação. Né? É aquilo que a gente falou anteriormente sobre níveis, os índices de correlação. Né? Então, quanto mais perto do mais um, mais andam juntas as classes de ativos, quanto mais perto do menos um, mais andam separar para lados distintos as classes dos ativos, tá? Então vamos imaginar que num cenário diversificado, eu vou dar um exemplo, né? Você pode, por exemplo, ter no seu portfólio de investimentos ações, títulos da dívida como bonds, commodities, moedas, enfim, tudo isso ajuda a diversificar
o risco, né, da sua carteira de investimentos, de acordo com a teoria de portfólio moderna, que é o modelo de média variância, tá? Porque à medida em que, vamos pensar um cenário, numa crise, por exemplo, crise do Covid, enquanto as ações caem, outros ativos sobem, por exemplo, né? Como, por exemplo, moedas, exposição em moedas, em commodities, tá? Então, a queda de uma classe de ativos é mitigada, né? O eventual prejuízo com uma classe de ativos é suavizado pelo lucro com outra classe de ativos. Então é dessa forma que a gente tem que pensar a diversificação, tá? A diversificação funciona só com diversas classes de ativos e não única e exclusivamente diversificação entre setores distintos da mesma classe de ativos, como por exemplo ações. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Esse é um conteúdo de cunho mais institucional, né? A gente está falando mais em alocação de recursos, construção de diversificação de portfólios, mas de qualquer forma isso é muito útil, principalmente para o investidor interessado em proteger o seu portfólio de investimentos de forma profissional. Obrigado pela atenção de vocês, grande abraço.